A casa, nosso refúgio, é o lugar mais seguro do mundo, até os pais saírem e a porta se fechar. De repente, cada sombra, cada rangido da madeira e cada reflexo no vidro se torna um aviso. Existe um tipo de medo que não envelhece. Ele nasce na infância e quando a casa fica grande demais, o silêncio pesa e qualquer som parece ter intenção. Mas dá a sensação de que alguém pode estar ali, mesmo quando não deveria. Hoje em Alma em Suspense vamos revisar o pavor mais primal, o medo de estar sozinho em casa. Mergulharemos em 5 relatos, onde crianças e adolescentes enfrentaram terror no próprio lar. Histórias que provam que o monstro não está debaixo da cama, mas do outro lado da fechadura, ou melhor dizendo, talvez do seu lado. Aperte o play, pois a partir de agora, as luzes se apagam. O colecionador de chaves. Tiago tinha 12 anos e morava em um sobrado, em Porto Alegre. Era uma tarde de sábado, em 2018. Seus pais tinham saído por algumas horas e ele estava jogando videogame no quarto. O som do jogo foi interrompido por um barulho metálico e alto vindo do corredor, como se alguém tivesse derrubado um pote de metal cheio de coisas pesadas. Tiago parou o jogo, ficou em silêncio. Ele desceu as escadas lentamente. A casa parecia mais fria. O ar parecia mais denso. Ele notou que a luz da cozinha estava acesa, mas ele tinha certeza que a havia deixado apagada. Ao chegar na entrada da cozinha, ele viu a cena. No chão, perto da porta da garagem, havia um molho de chaves gigantesco. Talvez 50 chaves, todas presas em um mosquitão. O barulho que ele ouviu foi de um molho de chaves caindo. Mas o que o congelou o sangue foi o homem. Ele estava agachado, de costas, perto da porta da garagem. Usava um velho casaco e estava movendo a mão pela porta, tateando o trinco. E ao lado dele estava a chave reserva da casa, que ficava escondida debaixo de um vaso de plantas na varanda. Tiago não gritou. Ele subiu as escadas de volta rapidamente e silenciosamente, como um rato. Trancou-se no banheiro do quarto dos pais, ligou o chuveiro ao máximo para abafar o som e ligou para a polícia. A polícia chegou em minutos. O homem já havia sumido, mas a porta da garagem estava entreaberta e a única coisa que encontraram foi o molho de chaves que o homem deixou cair. Eram chaves mestras. Chaves que abriam qualquer porta do condomínio. O homem não estava tentando entrar na casa de Tiago. Ele estava saindo. Tiago nunca soube quem ele era, mas o pavor de saber que um estranho havia andado na sua casa, observando em silêncio antes de ser interrompido, nunca mais o deixou dormir com a porta destrancada. Segunda história, o espelho da porta. Essa história vem da Júlia. Aos 9 anos, morava em uma casa com um longo corredor. A casa tinha uma peculiaridade. Na ponta do corredor, em frente ao quarto dela, havia um espelho de corpo inteiro, antigo, com moldura escura. Júlia odiava ficar sozinha, pois à noite o espelho parecia ter luz própria, e Júlia ficou sozinha assistindo a TV. O silêncio da casa era esmagador. Impulsionada por aquela curiosidade infantil mórbida, ela foi até o corredor para encarar o espelho. Ela viu seu reflexo, pálido, com medo. Então a figura em seu reflexo piscou. Mas Júlia não piscou. Ela deu um passo para trás. O reflexo dela continuou parado, sorrindo, mas os olhos abertos e fixos. Júlia correu para a cozinha, pegou uma faca de manteiga, a única coisa que ela achou, e voltou. Ela ia cobrir o espelho.
Quando chegou de volta ao corredor, o reflexo dela não estava mais lá. O espelho estava vazio. Júlia respirou aliviada, pensando que era apenas a sua imaginação. Mas aí foi quando ela sentiu um bafo frio e gélido na nuca. E ela ouviu, vindo de trás dela, um sussurro que parecia vir da sua própria voz, mas mais grave, mais distorcida. Eu não estou no espelho, Júlia. Eu estou na sua casa. E você está sozinha. Júlia se jogou no chão, chorando e gritando, até os pais voltarem. Quando eles voltaram, o espelho estava coberto com um lençol. Júlia nunca mais tirou aquele lençol. Ela sabia que quando estava sozinha, a casa abria uma porta para aquilo que espiava através dela. A visita da prima. Gabriel tinha 15 anos e vivia em um bairro tranquilo de Campinas. A história dele é sobre a prima, Sofia, que desapareceu anos atrás, ainda criança e nunca foi encontrada. A família raramente falava sobre isso. Uma tarde, Gabriel estava sozinho. O celular dele apitou por uma notificação do interfone. A voz do interfone dizia: Gabriel? Sou eu, a Sofia. Abre a porta, eu voltei. Gabriel gelou. Aquela voz era real, infantil, mas com um toque de tristeza. Era a voz que ele imaginava que sua prima desaparecida teria. Ele correu para a porta. Ele podia ver a silhueta dela através do vidro fosco, pequena, parada, esperando. Ele colocou a mão na maçaneta, mas algo o fez parar. O portão de ferro que separava a casa da rua estava fechado. A chave para abrir o portão estava pendurada no painel dentro da casa. Se a pessoa do lado de fora estava dizendo que voltou e estava esperando na porta da frente, como ela teria entrado pelo portão sem ele ter ouvido o som do cadeado sendo aberto? Impulsionado pelo terror lógico, ele não abriu. Ele correu para a janela da sala, ele olhou para o portão trancado, estava exatamente como ele o havia deixado. Ele olhou de volta para a porta da frente. A silhueta de Sofia ainda estava lá, perfeitamente parada, atrás do vidro fosco. Ele discou o número da mãe, tremendo. Enquanto discava, a voz voltou pelo interfone. Mas dessa vez não era mais infantil. Era monótona, profunda e aterrorizante. Eu não preciso que você abra. Você vai me procurar, Gabriel. Você vai me procurar como a sua família procurou a Sofia. Gabriel se escondeu no armário. Quando os pais chegaram, não havia nada. A única coisa que mudou foi o medo de Gabriel. Ele percebeu que o terror não queria a porta aberta. Ele queria que ele sentisse o vazio do desaparecimento da prima, atraindo-o para fora. Chegamos à quarta história. A escadaria infinita. Marta estava sozinha em seu apartamento triplex, em 2010. Nessa época, ela tinha 16 anos. Seus pais estavam viajando. O apartamento era velho, com uma escadaria interna de madeira que rangia muito. Marta estava deitada, lendo quando ouviu o primeiro som. Não era um rangido, era um passo. Pesado, lento, vindo do andar de baixo. Marta ficou tensa, mas ela assumiu que o cachorro que estava na casa dos vizinhos tinha voltado de alguma forma. Mas então ela ouviu outro som. O som de pés arrastando, subindo o degrau. Ela levantou, se escondeu no corredor e observou a escada escura. Um terceiro passo. Mais um. Ela percebeu que não importava quanto tempo passasse, os passos nunca chegavam ao topo. Eles subiam, mas paravam antes do último degrau. Voltava para o anterior e recomeçava a subir infinitamente. Como se quem estivesse subindo tivesse preso em um loop de movimento. Marta correu para o telefone, ligou para a vizinha. Tem alguém subindo a escada. Não para de subir. A vizinha, que era idosa, respondeu com a voz cansada. Ah, querida, é só o senhor Alberto. Não se preocupe.
Ela perguntou: quem é o Sr. Alberto? A vizinha: o antigo morador. Ele caiu na escada e morreu bem no meio do caminho, há 30 anos. Ele tenta subir de volta para o quarto dele todas as noites. É só ignorar. Marta desligou o telefone e voltou para o corredor. Os passos continuavam. Um passo, outro passo, outro passo, outro, e assim sucessivamente. Preso eternamente no degrau onde sua vida havia acabado. Marta trancou-se no quarto, cobrindo os ouvidos. O medo não era que o Sr. Alberto chegasse ao topo. O medo era de que ele parasse de subir e olhasse para ela em busca de ajuda. Última história. O barulho de fora. Pedro tinha 8 anos. Seus pais o deixaram com a regra escrita: não abra a porta para ninguém. Ele estava sentado na sala de estar, sozinho, quando ouviu um som estranho vindo da janela. Não era batida. Era um roçar suave, lento e constante. Como se algo áspero tivesse passando devagar pelo vidro do lado de fora. O som vinha da janela, que ficava muito alta no segundo andar. Seria impossível alguém estar ali sem uma escada. Pedro se aproximou da janela. Ela estava escura, mas o som continuava. Ele conseguiu ver, através do reflexo, uma sombra escura cobrindo a parte superior do vidro. Ele engateou para o lado. O som o seguiu. Ele correu para o outro lado da sala. O som o seguiu. O que quer que estivesse lá fora sabia exatamente onde ele estava e estava roçando o vidro, perseguindo. O som parou. Silêncio absoluto. Pedro encostou a cabeça no sofá, tentando respirar. Então ele ouviu algo que o fez gritar, vindo do telhado. Ele ouviu o mesmo som, mas agora descendo a parede da casa. O roçar vinha da parede mais perto, mais forte, descendo em direção à janela da sala de estar. Quando os pais de Pedro voltaram, encontraram-no em pânico. Não havia nada fora, mas no lado de fora da casa, riscos longos e profundos estavam marcados na tinta, indo do telhado até a janela do segundo andar. Riscos largos e uniformes, como se tivessem sido feitos por garras ou ferramentas afiadas. O terror na infância não precisa entrar, basta que ele saiba onde você está e comece a roçar a superfície de que te espera da escuridão. Bem, estar sozinho em casa é um convite para o terror, o medo do colecionador de chaves que já está dentro, o pavor de ser assombrado pelo reflexo ou o desaparecimento de entes queridos, o desespero do loop infinito da escada ou o simples e aterrorizante roçar na janela. Se você se identificou com um desses pavores primal, é porque sua alma em suspense está ligada à infância. Por isso, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Não queremos que você passe a próxima noite sozinho. E agora eu pergunto, qual foi a sua experiência mais assustadora quando estava sozinho em casa? Foi um som, uma sombra ou a certeza de que a porta não te salvaria? Compartilhe sua história conosco nos comentários abaixo. Nos veremos na próxima vez em que o silêncio da sua casa for quebrado.